pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, da Igreja da Unificação, da minha vida de fé. Eu me chamo Adilson Correia, sou abençoado com a Shirley Silva Correia e do nosso casamento, da nossa bênção, Deus nos deu 3 filhos de segunda geração. A nossa filha mais velha já está abençoada, né? E se Deus quiser, lá mais para frente, teremos aí, quem sabe, uma terceira geração. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a minha vida de fé, um pouquinho sobre como eu conheci a igreja. Então, a minha vida na Igreja da Unificação, praticamente eu cresci, né, conhecendo os verdadeiros pais, conhecendo a igreja. Eu tinha 8 anos de idade, a minha família toda já era da igreja, meus pais, meus irmãos, os meus tios. E eu via muito falar sobre a igreja, vivia na igreja, vinha e voltava, né? Fui crescendo dessa forma. Aos 12 para 13 anos passei a trabalhar nos departamentos da igreja, mas não entendia muito, fazia restauração material. Fiquei até membro interno, né? Até ali por volta dos 15, 16 anos, mas sem muito entendimento, né? Não tinha assim uma essência sobre os herdeiros pais. Eu posso dizer que a minha vida de fé começou mesmo a partir da minha bênção, né? Foi quando comecei a compreender, através dos verdadeiros pais, o conceito de família, né? Valorizar mais a esposa, querer ter filhos, porque para mim era uma dádiva ter filhos de segunda geração. Acredito que para cada um das famílias abençoadas, cada uma família abençoada tem esse desejo, sempre teve, e para mim não era diferente. Mas quando eu realmente comecei a encarnar a minha vida de fé, passei por muitos desafios, né? Então, quando nós lemos as palavras dos verdadeiros pais dizendo que nós temos que subir estágios, e a gente às vezes não entende, mas quando você passa a viver isso, você passa a compreender como isso, se entender, você passa de uma maneira mais aceitável, né? Então, quando a gente começou, a gente queria servir a providência e servir como? Eu queria ser um grande palestrante, mas eu não sabia nem falar sobre o princípio divino. Tinha muita vergonha, era tímido, e me lembro naquela época que tinha pessoas muito mais qualificadas do que eu aqui, do que a minha esposa aqui em Santo Amaro, jovens universitários, pessoas que tinham capacidade. Então, a partir ali de quando a gente passou quando a gente recebeu a bênção e passou a compreender melhor, né, a igreja, na verdade, as palavras dos verdadeiros pais tocando em nossos corações, então nós nos sentíamos obrigados dentro de nós que nós precisávamos ajudar a providência. Então a gente vinha para a igreja aos domingos, né? E me lembro que naquela época a gente não tinha como fazer outra coisa a não ser trabalhar com a limpeza da igreja. E a gente pegou, não tinha problema nenhum para a gente. A gente limpava os banheiros, lavava os banheiros, né? Deixava pronto. Me lembro que passou a ser uma coisa rotineira, que eu vinha já todo final de semana, a partir do sábado, limpar toda a igreja, lavar tudo, o salão do sermão, salão de conferência, para deixar tudo pronto para que no domingo de manhã começassem as atividades. E a gente percebeu que isso era muito bacana, muito legal. Até que surgiu a oportunidade, né, de poder treinar palestra. Me lembro do meu maior desafio, foi que o Sr. Santana, agradeço até hoje pela força que deu pra gente, né? Naquela época ele treinava os jovens e eu percebi que os jovens tinham os seus compromissos e às vezes não podia vir, a gente pedia para ele treinar, ele então treinou a gente
só as duas primeiras palestras, né? Princípio da criação e queda. E aí um dia, do nada, ficou sem palestrante aqui em Santo Amaro, e eu tive que encarar esse maior desafio, eu acho que foi para mim, de poder dar uma palestra sem saber o que você vai apresentar, porque eu só tinha treinado até queda do homem, e tive que fazer aquela palestra naquele dia, sozinho aqui, não tinha outro palestrante, eu nem era palestrante, tremia demais. Mas, por incrível que pareça, naquela palestra vieram 16 pessoas e aquilo me assustou demais, mas ali nasceu uma pessoa, nasceu um membro, né? Então aquilo me deixou muito motivado para os desafios seguintes, né? E aí a gente foi desenvolvendo na igreja, né? Desenvolvendo as atividades, desenvolvendo a personalidade, criando vínculo com a figura central, que naquela época era o pastor Elias. Da minha juventude na igreja, eu me lembro, né, não entendia muito, né, e como eu disse, a gente tinha meio que medo do pastor Elias, porque ele era tão assim desenvolvido espiritualmente que a gente tinha medo de chegar perto dele, medo dele ver os nossos pecados. Você vê como que a gente chegou assim, pastor era demais. Então, pessoal, quando eu me lembro um episódio muito interessante, assim, que eu fiquei impressionado no pastor Elias, foi quando a gente estava ali, membro interno, e eu me lembro de dois irmãos da Bahia, e estavam com a gente aqui. E esses irmãos, eles direto falavam que ia embora, e o pessoal aconselhava para não ir, que era melhor ficar aqui, né, ir embora para a Bahia. Eles queriam ir embora para a Bahia, o pessoal falando para eles ficarem, mas aí num determinado momento eles decidiram ir embora. Não, eu vou embora e tal. Então eles foram procurar o pastor Elias, e aí eu me lembro que o pastor foi conversar com eles lá tinha o refeitório da cozinha, e pro lado de fora tinha ali os banheiros, né, parte dos banheiros e uma parte de ficar ali sentado e tal. Aí o pastor estava lá conversando com eles, e eles falaram para o pastor, não dá mais, a gente vai embora porque já deu, a gente está com saudade da família, resolveu voltar para a Bahia. E o pastor insistiu tanto, e eles, não dá. Aí o pastor, chegou um momento que ele pegou e falou assim, escuta, vamos fazer um trato. Se eu adivinhar o que vocês têm no bolso, vocês tiram isso da cabeça, vocês ficam aqui em São Paulo, na Providência, continuam na Providência. E eles ficaram meio assustados, né? E eles falaram, pastor, mas do que o senhor está falando? Não, eu vou adivinhar uma situação que vocês têm. Posso? Aí eles, pode, né? Então o pastor, na hora, o pastor levei até um susto, o pastor olhou para eles e falou assim, então, vocês vão embora, mas vocês estão levando um dinheiro que não é de vocês, né? No bolso de vocês tem um dinheiro aí que não é de vocês, é da Providência, isso não é bom para vocês, por isso eu quero que vocês fiquem para poder se desenvolver mais, e que Deus possa abraçar vocês, mesmo nesse tipo de situação. Por favor, fica. E aí esses dois caíram nas lágrimas e se arrependeram ali, resolveram ficar, né, para poder consertar essa situação. Mas esse episódio me causou muito, assim, fiquei muito espantado com o poder espiritual do pastor, porque adivinhou o que eles tinham e eles não tinham nem como escapar daquela situação. Então, o pastor foi uma pessoa muito desenvolvida nesse sentido. Por isso a gente tinha medo de se aproximar dele. Isso lá na juventude. Okay? Mas foi desenvolvendo essa relação com o pastor Elias, aprendi demais com o pastor. Minha nossa, como o pastor Elias me ajudou na minha bênção, no meu relacionamento com os filhos. Olha, se hoje eu tenho uma família, eu devo muito ao pastor, porque o que ele fez por a gente, né? Sentir as dificuldades, até de financeira, ele ajudava. Só tenho gratidão, né, por isso. E aí a gente cresceu espiritualmente um pouquinho, né? E Deus foi dando oportunidades. Hoje, a partir de 2019, pastor Mohan
fez um convite, né, para vir aqui trabalhar. A gente já trabalhava aqui, né, eu já trabalhava com palestras e tudo, mas o pastor Nohan me convidou para poder fazer parte aqui da equipe de staff, né, de poder auxiliar com sermões, e a minha maior vontade sempre foi me preocupar assim, como eu poderia encontrar meios de ajudar as famílias abençoadas no aconselhamento, né, na direção de vencer as suas adversidades, até mostrando a experiência da vivência, né, da vida conjugal para ajudar essas famílias. E hoje eu faço esse trabalho aqui em Santo Amaro, né, visito muito as famílias, tento entender o problema das famílias e procurando ajudar de alguma forma, né, e dando assistência nos demais departamentos. Então eu só tenho a agradecer a Deus, porque olhando para trás, realmente não tinha essa visão de que realmente eu poderia me desenvolver, eu digo desenvolver eu mesmo, interno. Eu agradeço a Deus, verdadeiros pais, pastor Elias, e hoje o pastor Nohan pela oportunidade de estar aqui, né? Eu não sei até quando, mas no que eu puder sempre ajudar as famílias abençoadas, eu vou fazer da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos, espero ter ajudado de alguma forma, compartilhar essa mensagem, e que tenham todos uma boa semana. Muito obrigado.